Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer a civilização japonesa antiga. É uma das mais fascinantes da história mundial. Sua trajetória combina tradição, espiritualidade, disciplina e uma profunda relação com a natureza. Ao longo dos séculos, o Japão desenvolveu uma identidade própria, marcada por crenças religiosas únicas, por uma classe guerreira altamente organizada e por um processo gradual de formação do Estado. Diferente de muitos impérios antigos que se expandiram por vastos territórios, o Japão construiu sua força dentro de suas próprias ilhas, moldando uma cultura sólida e duradoura que ainda influencia o país até os dias atuais. A geografia do Japão teve um papel fundamental nesse processo. Formado por um arquipélago cercado pelo oceano, com montanhas, florestas densas e poucas áreas de terra fértil, o povo japonês precisou aprender a conviver com limitações naturais. Terremotos, vulcões e tufões faziam parte da realidade cotidiana. Desde os primeiros períodos, como o Jomon e o Yayoi, as comunidades desenvolveram uma forte ligação com os ciclos da natureza. A agricultura, especialmente o cultivo do arroz, tornou-se o centro da vida econômica e social, reforçando valores como cooperação, disciplina e respeito ao ambiente. Essa relação profunda com a natureza está diretamente ligada ao surgimento do Shintoísmo, a religião nativa do Japão. O Shintoísmo não possui um fundador específico nem um livro sagrado único. Trata-se de um conjunto de crenças e práticas transmitidas ao longo das gerações. No centro dessa espiritualidade está a crença nos kami, espíritos ou divindades presentes na natureza. Montanhas, rios, árvores, animais e fenômenos naturais eram vistos como manifestações sagradas. Até mesmo ancestrais importantes podiam ser venerados como kami, fortalecendo o vínculo entre o mundo espiritual e o mundo humano. No Shintoísmo, o objetivo principal não é a salvação individual, mas a harmonia. Harmonia entre as pessoas, entre a comunidade e a natureza e entre o presente e o passado. Os rituais shintoístas buscavam purificar, agradecer e manter o equilíbrio da vida. Essa visão ajudou a moldar uma mentalidade coletiva baseada no respeito, na tradição e na continuidade. Um dos mitos mais importantes do shintoísmo é o da deusa do sol, Amaterasu. Segundo a tradição, ela é a ancestral direta da família imperial japonesa. Esse mito foi essencial para a formação do Estado japonês, pois atribuía ao imperador uma origem divina. O imperador não era visto apenas como um governante político, mas como um elo entre os deuses e o povo. Essa ideia ajudou a legitimar o poder imperial e a manter a unidade do território ao longo do tempo. Por volta do século VI, o budismo chegou ao Japão vindo da China e da Coreia. Em vez de substituir o shintoísmo, o budismo passou a coexistir com ele. Essa convivência religiosa é uma das características mais marcantes da cultura japonesa. Enquanto o shintoísmo estava ligado à natureza, aos rituais e à identidade nacional, o budismo oferecia reflexões sobre a vida, o sofrimento, a morte e a busca pela iluminação espiritual. Com o tempo, as duas tradições se misturaram de forma harmoniosa, criando práticas religiosas únicas. A formação do Estado japonês ocorreu de maneira gradual. Nos primeiros séculos, o arquipélago era formado por diversos clãs poderosos que controlavam regiões específicas. Entre eles, o clã Yamato destacou-se e aos poucos conseguiu estabelecer sua autoridade sobre grande parte do território. Inspirado nos modelos administrativos da China, o Japão adotou sistemas de governo centralizado, códigos legais e uma burocracia organizada. No entanto, disputas internas e conflitos regionais fizeram com que o poder político se fragmentasse ao longo do tempo. Esse cenário abriu espaço para o surgimento de uma nova força social, os samurais.
Inicialmente, os samurais atuavam como guerreiros a serviço de líderes locais e grandes proprietários de terra. Sua função principal era proteger territórios e garantir a ordem. Com o tempo, eles se tornaram a principal força militar do Japão e formaram uma classe social distinta. Mais do que guerreiros, os samurais seguiam um rígido código de conduta conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Esse código valorizava a lealdade, a honra, a coragem, a disciplina e o autocontrole. Para um samurai, a honra era mais importante do que a própria vida. Essa mentalidade influenciou profundamente a cultura japonesa, moldando comportamentos sociais, relações de poder e até expressões artísticas. A partir do século XII, o Japão entrou em uma nova fase política com o surgimento dos shoguns. Embora o imperador continuasse existindo, o poder real passou às mãos desses líderes militares. Esse sistema, conhecido como shogunato, marcou a história japonesa por sérios séculos. O primeiro grande shogunato foi o de Kamakura, seguido pelos shogunatos Ashikaga e Tokugawa. Durante o período dos shogunatos, os samurais tornaram-se a elite dominante da sociedade. Houve momentos de intensas guerras internas, mas também longos períodos de estabilidade. O shogunato Tokugawa, por exemplo, garantiu mais de 200 anos de paz relativa. Esse período permitiu o desenvolvimento das artes, do comércio interno e da cultura urbana. A sociedade japonesa antiga era altamente hierarquizada. No topo estavam o imperador e os shoguns, seguidos pelos samurais. Abaixo deles vinham os camponeses, responsáveis pela produção de alimentos, depois os artesãos e, por fim, os comerciantes. Cada grupo tinha funções bem definidas e a vida cotidiana era marcada por rituais, deveres e tradições. A educação era valorizada, especialmente entre os samurais, que estudavam não só as artes da guerra, mas também literatura, filosofia e caligrafia. As artes japonesas refletiam a busca pela simplicidade, pelo equilíbrio e pela beleza nos detalhes. A estética japonesa valorizava o silêncio, a contemplação e a impermanência das coisas. O legado da civilização japonesa antiga permanece vivo até hoje. O shintoísmo continua presente no cotidiano do Japão moderno. Os valores dos samurais ainda influenciam a ética do trabalho, o respeito à hierarquia e o senso de responsabilidade coletiva. A figura do imperador, mesmo com papel político reduzido, mantém forte importância simbólica. A história do Japão antigo mostra como tradição e mudança podem caminhar juntas. Ao longo dos séculos, o Japão soube absorver influências externas sem perder sua identidade. Sua força não esteve apenas em batalhas ou conquistas, mas na profundidade de seus valores, na continuidade de sua cultura e na capacidade de atravessar o tempo, preservando sua essência. Compreender a civilização japonesa antiga é compreender uma sociedade que construiu seu caminho base na harmonia, na disciplina e no respeito. É entender como espiritualidade, poder e cultura se entrelaçaram para formar uma das civilizações mais singulares e duradouras da história da humanidade.